Nós queremos ministrar uma palavra nessa noite. Talvez se pudéssemos dar um título a essa palavra, a essa mensagem, nós diríamos: você precisa de atitude. Você precisa de atitude. Abra a Bíblia comigo em João 7, versículo 37. Evangelho de João 7, versículo 37. Esse texto ele nos diz: no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse talvez seja um dos textos mais maravilhosos que nós encontramos, que nos chama a nos colocarmos de pé e nos mostra a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Esse texto ele nos diz que Jesus, no último dia, no dia da festa, Jesus se levantou, pôs-se em pé. E ele disse, ele declarou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez se nós pudéssemos dizer hoje, numa fala popular que nós encontramos muitas vezes, Jesus nessa hora, nesse dia, ele pagou um mico. Porque no meio do nada ele se colocou de pé e se colocou em posição de autoridade e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No meio de uma festa, no meio do nada, Jesus se coloca em pé e diz: você tem possibilidade de beber da água da vida. No versículo 38 ele diz: quem crer em mim, quem crer nele, quem crer em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse texto ele está dizendo: do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crer em Jesus, aquele que está em Jesus, dele fluem rios de água viva. Não está falando gotas, não está falando qualquer coisa, não está falando de migalhas, está falando de abundância, está falando de algo contínuo. Quanto mais você tira, quanto mais água tem em você, quanto mais o rio flui através de você, muito mais água vem. Ou você já viu algum rio onde a água para de correr? Muito raro, precisa ter muita seca, muita escassez. Agora, quando você está firme, quando está em Jesus, o rio continua fluindo, o rio continua jorrando água através de você. Porque quem crer em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós vamos a um lugar como esse que nós vimos nesse final de semana, no Riacho Doce, um lugar pobre, extremamente pobre, muitas e muitas vidas, muitas pessoas buscando por socorro, buscando auxílio. E quando o Arno fez um apelo naquela hora, dizendo: você que está sendo aliciado por um dos traficantes, vem à frente, Jesus quer entrar na sua vida nesse dia. Muitos meninos foram à frente, aquilo impactou, aquilo foi muito forte. Certamente aqueles meninos, eles mudaram o curso da sua vida, e amanhã ou depois nós teremos alguns deles proclamando a palavra de Deus, e eles dirão: naquele dia onde estive num evento, em tal e tal lugar, eu mudei a minha vida, eu aceitei a Jesus e houve mudança na minha vida. Assim como nós ouvimos o testemunho do Walter, dizendo: em algum momento eu tomei a decisão, eu tomei uma posição e a minha vida mudou. Certamente, antes disso, houve choro, houve tristeza, houve desafios, oração diante do Senhor e crendo, alguém estava crendo que poderia haver mudança. Em algum momento, ele tomou a decisão, uma atitude de dizer: eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver intensamente na presença de Deus, e não somente para mim, mas para abençoar vidas. Talvez nós poderíamos dizer, um testemunho como esse hoje, quantas e quantas vidas foram abençoadas por aquilo que aconteceu na vida do Walter. E talvez se eu e você nós contássemos e disséssemos algo daquilo que Deus fez na nossa vida, nós diríamos algo maravilhoso, uma transformação. O curso da nossa vida mudou, nosso rumo mudou, a nossa forma de viver mudou, a nossa forma de pensar mudou. De todas as formas, nós mudamos o curso da nossa vida, mas em algum momento nós precisamos de uma atitude. Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz por mim e por você, Ele morreu por toda a humanidade, todas as pessoas.
Mas cabe a mim e a você decidirmos aceitar esse Jesus, aceitar esse sacrifício que Ele fez. E para isso nós precisamos de uma atitude, um posicionamento. Nós colocarmos de pé e dizer: eu quero mudar o curso da minha vida. Porque eu quero viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Se nós perguntarmos para alguém, ou para qualquer um de nós, como era a vida antes de aceitar a Jesus, certamente cada um diria: era um momento de tristeza, era um momento de escravidão. Eu queria passar na frente daquele bar, não consigo, eu tenho que entrar. Eu quero passar na frente daquele lugar que não me agrada, não faz bem à minha vida, traz destruição, mas eu não consigo. Isso gera tristeza, isso gera angústia, isso destrói a vida de qualquer pessoa, e não somente a vida de alguém, mas a vida das pessoas próximas de nós. Por outro lado, a Bíblia nos diz nesse texto: quem crer em mim. Então nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, e aceitando o sacrifício de Jesus, assim como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso exige um posicionamento, isso exige de nós uma posição de combate, uma posição de autoridade. Talvez nós temos na Bíblia um dos homens mais, que tomou uma posição mais drástica, mais firme na presença de Deus. E nós encontramos Elias, que em algum momento ele tomou uma decisão firme na presença de Deus. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo um texto que conta algo que aconteceu com o profeta Elias. Esse texto ele nos diz, Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Versículo 9, e ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Esse posicionamento de Elias. Elias talvez naquele dia, ele estava por largar todas as coisas. A Bíblia dá a entender que Elias, ele ficou angustiado pela morte de Uzias. Uzias morreu. Era um parente próximo dele. E talvez ele colocou diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou triste. Muitas e muitas coisas têm acontecido. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Todas as palavras que precisam ser declaradas, eu declarei. Eu tenho andado em obediência diante do Senhor. Mas, Senhor, estou no templo, estou angustiado, estou triste nesse lugar. Talvez nesse dia, Elias estivesse com a carteirinha de profeta dentro do bolso, no bolso dele, e ele disse: esse é o dia que eu vou devolver a carteirinha de profeta. Se é que isso tem algum valor, a não ser a unção que estava sobre ele. Elias chega naquele lugar angustiado, e quando ele percebe, esse texto lhe diz, ele vê a glória do Senhor enchendo o templo. Quando Elias estava em profunda angústia, ele teve a melhor e uma das maiores experiências da vida dele, vendo o manto de Deus enchendo o lugar onde ele estava.
Ali ele teve uma visão, aqui ele entendeu ele viu um alto e sublime trono. E o Criador, a autoridade, Deus sentado sobre esse trono, como autoridade, como governo, como tendo controle de todas as coisas. Talvez você chegou nesse dia a esse lugar, dizendo, olha, eu tenho vivido algumas angústias, eu preciso de socorro. Sabe de uma coisa, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Desde que você tenha uma posição de querer viver e entender Deus na prática. Algumas pessoas entendem Deus pela teoria. Algumas pessoas eu tenho visto várias e várias vezes. Assim como nesse final de semana, os vereadores, alguns deles ainda não cristãos, estavam naquele lugar. E quando eles estavam falando, nós percebemos que eles simpatizam com a obra de Deus. Eles sabem quem é Deus, mas eles não têm nenhuma prática com aquilo que Deus é. Existe uma diferença muito grande entre você viver aquilo que Deus é e você entender e você somente apreciar aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos ser pessoas que contamos as nossas histórias, as nossas experiências com Deus, e não contar a experiência dos outros. Eu já ministrei uma vez, e estou lembrando agora, quando eles estavam no barco, os discípulos estavam no barco, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e quando Jesus vem caminhando sobre as águas, Pedro olha para ele, e quando Jesus diz, Pedro olha para ele, Jesus diz, vem, e ele sai do barco e vem andando sobre as águas. Talvez naquele final de semana, naquele lugar, naquele tempo, naquele lugar, algumas pessoas estavam contando a história. Eu vi alguém andando sobre as águas. Mas havia um homem dentre eles que estava dizendo, eu andei sobre as águas. Eu fui esse homem que andei sobre as águas. Nós precisamos ser pessoas que contamos a nossa história, nossas experiências com Deus. Certos de que eu e você, nós estamos nesse lugar não por acaso, não simplesmente para nós nos alimentarmos, mas principalmente para servir vidas, para servir pessoas. Quanto mais nós tiramos água desse rio que flui, que jorra, através das nossas vidas, mais água tem, mais vidas serão abençoadas, mais pessoas serão alcançadas por aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Mais pessoas receberão da parte de Deus algo através da sua vida. Nesse ano, Isaías 6:1, nesse texto que nós lemos, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Outra versão diz, num alto e sublime trono. E ainda no versículo 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3 diz, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. É uma visão que Deus permitiu Elias ver, e ver talvez o tempo hoje, o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo em que a glória do Senhor enche a terra. Por quê? Porque você, por onde você andar, Jesus Cristo está com você, o Espírito Santo está com você. E a tua palavra transforma vidas. E Elias estava vendo isso. Ele diz, que lindo isso, que maravilhoso. E por outro lado, os anjos estavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que 3 vezes? Talvez eles estavam dizendo, Santo ao Espírito Santo, Santo ao Deus Pai, Santo a Jesus, a Trindade. É a perfeição, é aquilo que Deus tem, é o governo de Deus sobre a terra. Eu e você, nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo em nós, como partes de alguém que faz parte do projeto de Deus sobre a terra. Isso significa que eu e você, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo em nós. E a história das vidas muda não é por causa de nós, e sim por causa do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Aqui é a transformação. Quando nós colocamos a mão sobre alguém, o Espírito Santo flui através das nossas vidas. Muitas e muitas vezes nós dizemos, eu não sei falar, eu não sei como dizer, eu não sei evangelizar. Mas saiba de uma coisa, quando você fala a alguém, o Espírito Santo coloca as palavras certas na sua boca. Você não precisa se preocupar como fazer, de que forma fazer.
Versículo 4 desse texto lhe diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Ficou cheio de fumaça. A glória do Senhor desceu. A glória do Senhor está nesse lugar. Talvez se os nossos olhos pudessem ver, esse lugar está cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Porque quando, não importa quem está ministrando, não importa quem está falando, mas se a palavra do Senhor é ministrada, a glória do Senhor vem. O Espírito Santo toca a sua vida, o Espírito Santo fala no seu coração, Ele toca você, Ele mexe com você, Ele tira você da zona de conforto e faz você reagir, porque é Ele que faz isso, Ele que faz isso. Talvez se eu e você, nós nos fizéssemos uma pergunta nessa noite, disséssemos e perguntássemos, se nós não tivéssemos nascido, que falta faria? O que a humanidade teria perdido se eu e você, nós não tivéssemos nascido? Talvez essa é uma das perguntas mais duras, mais difíceis de nós respondermos. Ela mexe conosco, ela mexe lá dentro, porque nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas. E se nós respondemos essa pergunta dizendo não faria falta nenhuma, então o que nós estamos fazendo? A Bíblia nos diz, desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Significa que Ele colocou valores especiais, valores fortes sobre as nossas vidas, e nós temos a nossa missão. Não tem como ser igual a alguém, nós não podemos ser igual. Às vezes você olha, eu queria louvar como tal pessoa, eu queria cantar como tal pessoa, eu queria tocar aquele instrumento como tal pessoa, eu queria pregar como tal pessoa, eu queria ter a fala como tal pessoa. Saiba de uma coisa, Deus colocou algo em você, único, e talvez não é aquilo que você está olhando na vida de outras pessoas. Olhe para você, olhe dentro de você e busca o que Deus tem colocado dentro de valor na sua vida, algo especial. Algo especial. Não é errado você buscar ser e avançar, mas primeiramente veja o que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se você buscar algo que Deus não colocou sobre a sua vida, será algo difícil, algo que trará peso, algo que trará dificuldade no avançar no projeto de Deus na sua vida. Apocalipse 4, versículo 8, ele confirma essa palavra de Elias. Ele diz, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia ainda diz no versículo 9, naquele lugar, na presença de Deus, há 24 anciãos. Porque anciãos são aqueles que vieram por primeiro, aqueles que vieram antes para levar a oração dos santos. Por que 24 anciãos? Talvez sejam os 24 anjos que ministram diante de Deus de hora em hora, de tempos em tempos, levando como incenso suave diante de Deus, como cheiro suave, as nossas orações, o nosso clamor, as nossas obras. Por isso eles gritam e eles dizem e eles cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque a terra está cheia da sua glória, porque a terra está cheia da glória de Deus, porque eu e você, nós estamos aqui. Espírito Santo habita em nós, em todos os lugares, por onde nós andarmos. A glória do Senhor está sobre a terra. Versículo 11 de Apocalipse 4. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, eu e você, nós somos criados por Deus. Os recursos que Deus coloca na nossa mão são dele. Ele nos concede aquilo que nós necessitamos todos os dias para servir vidas, Por isso, digno é Ele de receber a glória, de receber a honra e de receber o poder. Ele é a glória, Ele é a honra, Ele é o poder. Por isso nós necessitamos de estar debaixo da graça de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Salmo 72, versículo 19, ele diz: bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória.
amém e amém. Porque a Bíblia diz amém e amém. Assim como é na presença de Deus, assim como é na presença de Deus nos céus, assim será na terra. Por isso que a Bíblia diz, toda a glória de Deus enche a terra, assim como está aqui, como está na presença de Deus, no trono, no alto e sublime trono. Da mesma forma nós vivemos o favor de Deus sobre a terra. Como uma autoridade que não está em nós, mas uma autoridade que flui através de nós, e ela está em nós através do Espírito Santo, não de nós mesmos. Nós somos dependentes do Espírito Santo, nós somos dependentes de Deus. Se nós fizéssemos a obra por nós mesmos e não tomássemos uma decisão de estar na presença de Deus, tudo sai errado. Alguns dias atrás, num desses vídeos que muitas vezes tem um título sugestivo, alguém colocou lá alguma coisa sobre evangelho, sobre Deus, e eu abri um vídeo desse, estava assistindo, e era uma sátira, um deboche em relação aos pastores, e lendo alguns textos da Bíblia e distorcendo. O que nós estamos fazendo quando nós percebemos essas coisas? Nós estamos governando sobre a terra, e nós temos autoridade da parte de Deus em repreender a ação de Satanás através dessas vidas. Nós temos autoridade. Nós não podemos passar a deriva e dizer, não, tudo bem, não é comigo. Nós temos autoridade da parte de Deus. Por isso, Isaías, quando ele cai na real, em Isaías 6, versículo 5, ele diz, então gritei, ele percebeu, quando ele viu a glória de Deus enchendo aquele lugar, o templo todo se enchendo de fumaça, naquele momento ele toma uma decisão. Ele diz, ai de mim. Ele cai na real, ele diz, ai de mim, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu não deveria estar nesse lugar, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava angustiado. Ele sabia que lá dentro ele estava indo contra aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele estava indo contra. E quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a presença de Deus, ele cai na real e ele diz, ai de mim. Eu falei algo que eu não deveria. E por outro lado, eu estou no meio de um povo que fala tantas coisas que eu não deveria nem ouvir. Eu estou confuso, eu estou em confusão. Ai de mim, ai de mim. Porque ele diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Naquele momento, talvez Elias, ele olhou para dentro de si e disse, eu quero tomar uma decisão. Eu fiz algo de errado. E quando o arrependimento acontece, a autoridade da parte de Deus vem, e vem logo. Porque esse texto ele nos diz, no versículo 6, logo um dos serafins voa até mim, logo, na hora. Ou seja, quando você se coloca em pé, você se coloca na presença de Deus e diz, eis-me aqui, logo, um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Houve uma transformação na vida de Elias naquele momento. Por que houve transformação? Porque ele se colocou em pé. Em algum momento, talvez em algum momento na sua vida, você recebeu uma palavra profética. Você recebeu uma palavra declarada. Um profeta de Deus, um homem de Deus, declarou algo sobre a sua vida. Aquilo caiu em você como uma luva. Você disse, eu entendo, eu sei qual é a minha missão, eu sei o que eu devo fazer. E você tomou uma posição naquela hora e disse, eu quero isso, eu preciso avançar nesse projeto que Deus colocou sobre a minha vida. Mas lá no meio do caminho, você foi se esquecendo, foi parando. E talvez é a hora hoje de você dizer, ai de mim, eu sou um homem ou sou uma mulher de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso me colocar em pé.
Se você decidir hoje de colocar-se em pé, certamente o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele vai vir como uma tenaz, vai tocar os seus lábios, vai tocar o seu corpo, e a unção fluirá através da sua vida. Deus espera que eu e você, nós nos colocamos de pé, para que Deus possa nos usar. Deus precisa de nós, talvez não precise, mas Deus precisa de nós. Quando Jesus estava chegando, um pouco antes da crucificação dele, ele estava viajando com todos os seus discípulos, os 12 estavam com ele, ele estava indo para Jerusalém. E ele estava indo para aquele lugar, e quando ele estava chegando bem próximo de Jerusalém, ele parou. Ele escalou 2 dos seus discípulos, isso você lê em Mateus 21. Ele escalou 2 dos seus discípulos, ele disse: agora ok, eu vou ficar por aqui com os demais. E vocês vão para Jerusalém, lá vocês vão encontrar um burrinho, um burrico, preso com o seu filhote. Vocês desamarram ele e tragam ele a mim. 2 deles foram, talvez essa história nos lembre um pouco também de Moisés. A Bíblia, ela se casa, ela se cruza, ela se completa. Moisés, quando ele enviou os 12 espias, 2 voltaram daquele lugar e disseram: a terra é boa, Josué e Calebe. Jesus já toma a liberdade e manda 2, 10 ficam com ele. 2 vão para aquele lugar, e o que Jesus disse a eles? Se porventura alguém perguntar por que vocês estão levando e pegando esse animal, digam para eles: Jesus precisa dele. O que esse texto me mostra? Ele mostra a mim e a você que nós, quando nós estamos fazendo a obra em nome de Jesus, Ele nos dá as ferramentas certas, Ele nos dá as palavras certas, e o mundo todo trabalha a nosso favor, para nós realizarmos a obra do Senhor. Quando nós estamos alinhados com o projeto de Deus, algo acontece, e nós estamos livres para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia nos diz, naquele dia, aquele animal ainda não havia ninguém montado nele. É como se hoje, nos nossos dias, você comprasse um carro novinho, aquele plástico no assento ainda. Você acabou de estacionar ele na garagem, está ali, legalzinho, tudo certo, nem emplacou ainda, e alguém bate lá fora na sua porta. Alguém bate lá. E você vai atender. E talvez você diz assim: eu não tenho nenhum pão seco, não tenho nada de sobra. E essa pessoa: não, eu não vim pegar o pão, eu não quero comida. O mestre diz que eu preciso do seu carro. O mestre diz que eu tenho que levar o carro para usar ele. Percebe? Talvez muitos de nós, ou talvez todos nós, seríamos reprovados num teste de fé como esse. Mas vamos ver o outro lado. Vamos ver que tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus, alguém vai nos servir. Alguém vai nos servir. E tudo aquilo que alguém serve, apenas você usa esse teu recurso como um empréstimo. Você não dá. Para você está dando, mas Deus só usa um tempo e depois Ele te devolve. Deus usa um tempo, depois Ele te devolve. Eu e você, nós temos autoridade para realizarmos a obra. E sempre vai ter alguém que traz os recursos dos quais eu e você, nós estamos necessitando. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Por isso que a Bíblia nos diz em 1 João 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que Elias, quando ele se colocou na presença de Deus, ele disse: eu preciso de uma mudança. Se você se colocar na presença de Deus e disser: Senhor, eis-me aqui, algo vai mudar. Algo vai mudar. Algo vai mudar. Versículo 8 de Isaías 6. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma posição. Colocar-se em pé
e dizer: Senhor, estou na tua presença, estou à sua disposição, para que através da minha vida o Senhor realize tudo aquilo que precisa ser feito. Alguns projetos Deus coloca sobre a sua vida e está sobre a sua vida, e não está sobre outra pessoa, só sobre você. Uma missão única. E Ele espera, um dia, 2 dias, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ele espera uma decisão. Porque Ele sabe que é você que tem essa capacidade. Você tem algo na sua vida que vai mudar a vida de alguém. Mas ainda assim, se nós dissermos não, Deus levanta outra pessoa. O projeto dele não para. A obra do Senhor não para. Ele espera uma posição nossa. Talvez até aqui a introdução da minha mensagem. Primeiro ponto: prontos para sermos enviados. Nós precisamos estar prontos para sermos enviados. Atos 26, versículo 17, ele diz: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu e você, nós somos enviados para transformar vidas, Por isso que quando nós lemos Isaías 6, versículo 9, talvez nós ficamos angustiados e dizemos: por que Deus diria: vá e diga a eles de uma forma estranha, para que eles não entendam? É isso que está dizendo. E confesso para vocês, quando eu li o versículo 9 de Isaías 6, 9, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, como é isso? Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais recebam. Como assim? De que forma nós vamos proclamar a palavra? Saiba de uma coisa: existe uma diferença entre antes do Calvário e depois do Calvário. Tem alguns ouvidos, eles estavam fechados antes do Calvário. Não houve entendimento em muitas coisas. Até mesmo porque quando nós ouvimos a parábola do semeador, parábola que Jesus contou, e em algum momento os discípulos perguntaram para Jesus, quando eles estavam sozinhos, quando eles estavam em particular com Jesus, eles perguntaram para Jesus: Jesus, explica para mim essas coisas. O que quer dizer isso? Eu preciso entender. Antes do Calvário, algumas coisas nós não entendemos. Mas depois do Calvário, os nossos olhos se abriram. Por isso que a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória. Hoje tudo aquilo que nós precisamos entender, nós conseguimos entender. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos explica. Ele fala a mim e a você aquilo que nós precisamos entender. Mateus 13, versículo 14, nessa parábola do semeador, ele diz: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Versículo 16 diz: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós aceitamos a Jesus. Por isso que eu e você, nós precisamos proclamar a palavra. Porque quem não está debaixo da graça, quem não tem um relacionamento íntimo com Deus, ele não consegue entender a graça de Deus, não consegue entender quem é Jesus. Por isso que a Bíblia diz: nós não somos desse mundo.
Nós estamos aqui para transformar vidas, para que mais e mais vidas possam entender o propósito de Deus sobre as suas vidas. Por isso que eu e você, nós precisamos de toda a autoridade. Não é só parte da autoridade. Nós precisamos de toda a autoridade para proclamarmos a palavra de Deus. Nós precisamos de autoridade. Não tem como realizar a obra, uma obra tão especial, tão imensa, tão profunda, sem estarmos enraizados na pedra, na base, no fundamento, que é Jesus. Ezequiel 3, versículo 11, ele diz: vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi, versículo 12. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Nós estamos no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos nos colocar de pé e tomar uma atitude, uma decisão, uma firme decisão, um propósito de dizer: eu posso transformar essa geração. Assim como diz, agora os seus compatriotas que estão no exílio, aqueles que estão presos nas garras de Satanás, você tem autoridade, você pode ir a eles, mesmo que eles não queiram ouvir, você tem autoridade para libertá-los. Nós estamos pós-Calvário. Nós estamos vivendo debaixo da autoridade de Cristo e nós estamos com o Espírito Santo em nós para realizarmos a obra por onde quer que nós andamos. Não é apenas nesse lugar, não é apenas aqui quando nós, num final de semana, nós nos reunimos para ouvirmos falar de Cristo, para ouvirmos falar algo da palavra de Deus. Não é somente aqui, é aqui que é a estrutura daquilo que Deus tem para nós realizarmos em todos os lugares. A base, o fundamento está em Cristo. E quando nós nos reunimos, o Espírito Santo ministra os nossos corações para que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até o próximo domingo, nós proclamamos a palavra, falamos de Deus a vidas e dissemos: nós temos a solução. Quando a Bíblia fala que os compatriotas é aqueles que estão conosco, a nação brasileira precisa de socorro. Isso está em nós. Quando o prefeito, nesse final de semana, ele estava dizendo, ele diz, nesse lugar não tem mais o que fazer. A polícia não tem coragem de entrar aqui, na verdade nem pode entrar, ela não consegue, porque é um condomínio fechado. Ele estava dizendo, nós temos ideia de passar uma cerca aqui, nós queremos abrir aqui, nós queremos fazer isso, fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ele estava confuso, dizendo, não sei o que fazer. E o Arno disse a ele, a igreja é a solução nesse lugar. E nós cremos que a igreja é a solução nesse lugar. E nós cremos que a igreja é a solução no nosso país. Porque existem homens e mulheres de Deus que clamam e oram e dizem, basta. Isso é uma atitude, é dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós somos como parceiros de Deus. Nós trabalhamos juntos. Deus abençoa vidas através de vidas. Nós estamos com Deus, estamos fazendo a obra através de Cristo. Cristo realizou a obra, morreu na cruz por mim e por você. Para nós nos tornarmos co-herdeiros, nos tornarmos filhos de Deus. Com a mesma herança, com a mesma autoridade. Por isso que Jesus, quando ele subiu, antes de subir aos céus, ele diz, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Nós temos autoridade. Deus declara, quando Ele cria, quando Ele formou a terra, Ele declarou, pela palavra declarada, algo aconteceu, tudo surgiu, pela palavra declarada. Por outro lado, quando o homem peca, pelo trabalho, Deus protege o homem, cuida do homem.
Deus colocou essa missão em nós como parceiros, como unidos no propósito de Deus. Nós, como homens, nós declaramos a palavra para proteger e não para criar. Quando nós proferimos uma palavra, quando uma palavra sai da nossa boca, essa palavra precisa sair uma palavra de bênção, uma palavra que levanta a pessoa, uma palavra que anima a pessoa, uma palavra que muda a vida, a conduta de alguém. Essa é a nossa missão. Então nós, pela palavra, nós abençoamos. Por outro lado, pelo nosso trabalho, nós criamos. Nós criamos pelo trabalho. Deus fez o inverso. Deus, pela palavra, Ele criou. E pelo trabalho, Ele protegeu. Nós temos uma missão sobre a terra. Nós temos uma missão. Deus necessita que você desperte aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. É dele. Ele espera. Ele espera. Eu quero concluir essa mensagem com o texto que eu li quando nós abrimos essa mensagem. João 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior flui rio de água viva. Existe autoridade sobre a sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe unção sobre a sua vida. Algo de valor que Deus tem colocado e tem colocado. E saiba de uma coisa, quando você estiver alinhado com o projeto original de Deus sobre a sua vida, isso vai trazer paz a você. Se você pedir algo a alguém, você poderá dizer: Jesus pediu isso. Eu posso realizar a obra. Eu tenho uma autorização da parte de Deus para realizar a obra sobre a terra. Que Deus colocou sobre a sua vida uma autorização para realizar algo sobre a terra. Que falta o mundo teria, o que falta faria se você não tivesse nascido? Talvez uma das palavras mais difíceis. O que o mundo teria perdido se você não tivesse nascido? Existe um propósito. Existe um propósito. Coloque-se em pé. Existe um propósito da parte de Deus. Aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Você pode viver uma vida perfeita, boa e agradável. Muitas vezes nós tomamos decisões pelas circunstâncias. Mas saiba de uma coisa. Assim como Jesus andou por quilômetros a pé. Em algum lugar ele parou. Ele disse: daqui eu não vou mais. Agora vão vocês dois. Vão lá para Jerusalém. Procuram lá um animal, trago ele aqui. A partir daqui, eu vou montado nele. Saiba de uma coisa, se você está no final da linha, você não sabe mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Aí começa a bênção. É nesse momento que a vitória vem.